Paulo nunca foi casado, mas ele gerou filhos espirituais, e Timóteo era um dos filhos dele. E a igreja de Corinto nessa época, ela se encontrava num verdadeiro caos. Vou explicar para vocês um pouco sobre a igreja de Corinto. O que era a igreja de Corinto? A igreja de Corinto talvez foi a igreja mais agraciada por Deus, a que mais recebeu de Deus em toda a Bíblia. Ali havia manifestação dos dons, havia dons ministeriais, dons espirituais, havia pessoas que estavam se levantando no meio do povo e ensinando. Paulo primeiro levou a eles o conhecimento de Jesus, e eles foram levados à conversão. Depois se levantou outro homem chamado Apolo, que era um grande homem, que entendia da palavra e trazia a revelação de Deus. Eles tiveram Cefas, que era outro grande homem. Tiveram também nada mais, nada menos que o que foi a testemunha ocular do ministério de Jesus, que foi Pedro. Pedro também passou nessa igreja. Então imagine, tantos homens de Deus, tantos ministros de Deus, passaram por aquela igreja ensinando, ministrando, curando, transformando. Então eles estavam cheios do poder de Deus. E você olhando para essa igreja, você poderia dizer, puxa, essa igreja era o exemplo de igreja, né, Cláudio? Era o exemplo de comunidade cristã que poderia ter. Mas era bem ao contrário, sabe por quê? Eles estavam num verdadeiro caos. E se você der uma lida no livro de Coríntios, 1 e 2 Coríntios, você vai ver que, sem muito compromisso, você pode olhar, apenas ler, não precisa nem estudar, você vai ver que havia na verdade um caos naquela igreja. E as palavras que melhor definem o que estava acontecendo ali era desunião, disfunção e desordem. Sabe por quê? Porque muitos ali estavam usando os seus dons apenas para se engrandecer, sabe? Pode ver que o livro de Coríntios é bastante ensinamentos a respeito do corpo de Cristo, a respeito dos dons ministeriais, dons espirituais. E ali Paulo estava falando que ele tinha mandado Timóteo, que era o seu filho na fé, para ensinar, porque estava tudo bagunçado e Deus não estava se agradando daquele povo daquele jeito. E sabe o que eles faziam? De tão inocentes que eles eram, que eu creio que eles eram inocentes ou ingênuos. Uns deles falavam, eu sou de Paulo. Outros falavam, eu sou de Cefas. Outros falavam, eu sou de Apolo. Outros ainda falavam, eu sou de Cristo. E cada um se achava que era de alguém. Bastava um novo pregador chegar ali, um novo homem de Deus, que a maioria saia correndo e falando, eu sou daquele. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas assim, pessoas que correm atrás de homens e mulheres, pessoas que saem aonde quer que seja atrás de palavra de revelação, profecia. Quantas e quantas pessoas eu vi falarem para mim, Cláudio, tem uma irmã lá não sei aonde, lá, ou um irmão lá não sei aonde, que está revelando, Cláudio, vamos lá, que vai orar por você e vai revelar a tua vida, vai revelar não sei o que, tal. Eu até falo, amém, irmão, talvez um dia eu vá, mas por enquanto ainda não, porque eu tenho um pai espiritual atrás de mim, e se Deus tem alguma coisa para revelar na minha vida, vai revelar primeiro a Ele, depois a outras pessoas. Paulo estava falando de um pai espiritual, que eles podiam ter 1000 pessoas, 1000 preceptores, mas ainda assim não teriam pais, porque ele era pai. Cada pessoa tem uma identidade, tem um DNA dentro de si. Cada pessoa é de um jeito. Eu estava falando esses dias numa reunião de discipulado meu essa semana, falando a respeito que cada um é de um jeito. Não existe ninguém igual a ninguém. Se eu pegar todos os meus discípulos, cada um deles é diferente um do outro. Cada um se move em Deus diferente, cada um tem uma personalidade, um temperamento. E nenhum deles são iguais. Nenhum deles é menos usado ou mais usado por Deus por causa disso. Mas se você começar a reparar, existem algumas marcas minhas neles. Por quê? Porque eles estão convivendo comigo, eles estão aprendendo de mim. Eu tenho ensinado, eu tenho ministrado. Então uma marca minha vai ficar neles. Eles podem até se parecer comigo em algumas coisas, mas eles nunca vão ser totalmente igual a mim, porque eles são meus filhos espirituais.
Então existe um DNA espiritual em cada um de vocês. Sabe o que é isso? É aquilo que você recebe do seu pai ou da sua mãe espiritual. E hoje eu posso dizer assim que eu tenho olhado, Deus tem me levado a um entendimento tão grande disso, que eles não estão aqui hoje, mas o Eclis e a Vive, eles nos criaram, eu e a Angélica. Eles têm nos criado, eles têm nos levado a um nível maior em Deus. Quando nós chegamos aqui na igreja, mais ou menos no ano 2000, 2001, nós chegamos totalmente arrebentados, totalmente machucados. Nós chegamos, como eu falei, com problemas na criação do Davi, e nós não tínhamos ideia de muita coisa, como fazer, como agir. E o Eclis e a Vive se tornaram pais espirituais nossos. Para vocês terem ideia, algo que me marcou muito e eu nunca vou me esquecer na minha vida. E quando eu lembro, me dá até uma emoção, porque foi algo assim que mexeu muito comigo. Eu e a Angélica, nós morávamos lá na Santana. Nós tínhamos alugado uma casa fazia alguns meses até, uns 2, 3 meses. E todas as vezes que a gente ia para a célula, eu sentia algo assim que me deixava preocupado com aquela casa, me deixava inseguro. E eu falava para a Angélica, eu não gosto desse bairro, eu não gosto disso e tal. Mas era uma casa boa, barata, bem situada. Um dia nós voltamos do culto e estavam conosco o Eclis e a Vive, o Sandro e a Leslie, que estão lá pastoreando hoje em União da Vitória. Quando nós pegamos uma pizza na pizzaria e fomos comer lá em casa. Quando nós chegamos lá, tinham arrombado a porta, tinham roubado televisão, roubado som, roubado roupa, roubado calçado. Tinham assaltado a nossa casa, estava uma bagunça, tudo arrebentado, revirado. Quem já passou por uma situação dessa sabe bem do que eu estou falando. A Angélica entrou em pânico, eu fiquei nervoso, saí correndo atrás, tentando achar aqueles assaltantes, mas não. Enfim, aquilo lá foi algo terrível. Nos próximos 4 dias que seguiram aquilo, o Eclis e a Viviane não deixaram nós voltar para casa. Eles nos levaram para a casa deles e eles não deixaram nós voltar. Eu falava, cara, eu vou posar em casa. Ele falava, você não vai, Cláudio, você vai ficar aqui. E todo dia eles oravam pela gente. E quando eu levantava pela manhã para ir trabalhar, eu abria a porta do quarto, tinha um bombom, tinha um cartãozinho dizendo, você é especial para Deus, Deus te ama, Deus vai mudar a tua sorte. Sabe o que é isso? Quem que faz isso por alguém? Senão um pai e uma mãe. Pai e mãe espiritual é cuidar. Eles estavam gerando a eu e a Angélica. Se hoje eu estou aqui na frente de vocês pregando, falando algumas coisas, algumas verdades a respeito disso, é porque eles me ensinaram. É porque eles me trouxeram até aqui onde estou, senão eu não estaria aqui. Paulo fala sobre pais. Tem um ditado popular, né, que fala que pai e mãe não é aquele que dá a luz, né, aquele que cria, aquele que cuida. Como eu falei, muitas pessoas falam assim, meu pai na fé é o pastor tal que me ganhou para Jesus. E eu tinha essa definição comigo. Só que depois de um tempo Deus começou a mudar. E hoje eu reconheço que o pai que eu tenho hoje é o Eclis. Sabe, muitos falam, né, usam esse termo, né. Por exemplo, lá, vou usar o pessoal do Robert, por exemplo. O Charles lá, ele fala, o Robert é meu pai e o Glaucio é o meu vô. Né? E às vezes a gente fala assim, muitos dão risada, falam, nossa, que bobeira, que bobagem falar assim, né? Mas se vocês forem ver, é a maior verdade. É uma cadeia. É um nível de relacionamento muito maior do que a gente imagina. Sabe por quê? Porque foi Deus que instituiu. Deus começou lá no Jardim do Éden, quando levantou Adão, Eva. Eles pecaram, caíram, não tinha mais o que fazer. Deus foi e levantou mais pessoas. A raça humana estava perdida. Deus